Aí pare de estudar, e pensaremos em casar, afirmou Nestor. Sim. Falta pouco para sair de casa, levar Simone e ter meus filhos, pensou a garota. Nestor buscou-a na escola e a levou para casa. Beatriz estava muito cansada, já era tarde, quase 23 horas. Teria de levantar cedo, por isso ficaram somente uns 10 minutos juntos. Simone levantou-se cansada, foi caminhando para a escola. No caminho encontrou duas colegas, foram conversando. Gostou de se encontrar com as amigas. Mariana convidou Simone e outras colegas para irem à sua casa à tarde. Ao voltar da escola, almoçou. Rosita fez o almoço. Ajudou-a um pouco, mas não quis se deitar, embora estivesse com vontade. Queria ir à casa de Mariana para rever o Matheus. Arrumou-se e foi. Ela e as amigas estavam sentadas nos bancos na área da frente da casa de Mariana. Matheus veio cumprimentá-las e ficaram conversando. O moço deu atenção para ela, que ficou contente. E seu irmão? Júnior veio? E Bia? Não a vi nas férias, quis Matheus saber. Júnior ficou em casa somente uma semana, a última, foi embora ontem. Bia está bem. Está namorando firme. Somente Mariana percebeu que Matheus tinha ficado branco com a novidade. A irmã sabia que ele gostava há tempos dela, e ambos pensavam que Bia se interessava por ele. Quem Bia está namorando? Perguntou Mariana. Ele se chama Nestor e gosta muito dela. Estão namorando firme. Gosto dele, é boa pessoa, respondeu Simone. Eu também estou namorando, contou Matheus. Uma moça linda. Agora tenho de ir. Tchau, garotas. Matheus saiu. Simone ficou com vontade de chorar, esforçou-se para as lágrimas não saírem de seus olhos. Quem é a namorada dele? Indagou Luísa. Não a conheço, respondeu Mariana. Por que será que ele mentiu? Pensou Mariana. Deve estar sentido por saber que Beatriz está namorando. É melhor não desmentir. Depois, ele pode estar mesmo namorando e eu não saber. Mudaram de assunto. Simone esforçou-se para conversar e, logo depois, aproveitando que Luísa tinha de ir embora, deu uma desculpa e voltou para casa. Ao ficar sozinha na rua, enxugou algumas lágrimas. Chegou em casa, Rosita ainda estava lá. Ela entrou em seu quarto, fechou a porta e chorou. Matheus está namorando. Ele não gosta de mim. Como estou infeliz. Não jantou, tomou banho, foi dormir e não viu a irmã chegar. Como combinado, Armando foi jantar com Laís. Estou achando a senhora triste, comentou Armando. Meu neto Júnior ontem voltou para a cidade onde estuda. Ele almoçou a semana toda comigo, me fez companhia, e hoje eu senti sua falta, embora tenha me telefonado à tarde dando notícias. Sinto-me saudosa. Jantaram conversando. Depois, voltando à sala de estar, Armando conduziu a conversa. Sentiu que sua anfitriã precisava desabafar, falar de suas preocupações. Laís falou da filha. Briguei com Maria Teresa, contou ela, enxugando algumas lágrimas. Pedi desculpas, mas ela, não falando, não respondeu. Não sei se me perdoou. Penso que minha Tetê sabia que o pedido de desculpas não era verdadeiro, que eu não havia mudado de opinião. Os fatos demonstraram que estava e estou certa. Ela não deveria ter defendido o marido. Será que Maria Teresa não quis defender os filhos? Quis que eles recebessem herança. Tivessem alguns bens. Conselho tomando conta. Conte-me o que aconteceu, pediu Armando. Isto se a senhora quiser. Laís contou. Começou falando dos filhos pequenos, dos 2 filhos homens que foram educados para, no futuro, administrarem o curtume que, desde mocinhos, trabalhavam com o pai. Ela e o marido tiveram algumas desavenças, mas foram felizes no casamento. Foi muito triste ficar viúva. Queixou-se de que ela e o esposo haviam sofrido com o matrimônio da filha, que Célio era tolerado e que seus filhos não gostavam dele como sócio. O curtume era 50% dela, e os outros 50%, dos 2 filhos e de Célio. Que as discussões com a filha aconteciam porque o casal havia feito um documento em que Maria Teresa e o marido deixavam o que tinham para os filhos, mas somente após a morte dos 2. E seus 2 rebentos tinham que aturar Célio na indústria. Laís falou por uns 40 minutos sem ser interrompida.
Desculpe-me, Armando. Que chatice. Convido-o para jantar e fico falando, por favor, não se desculpe. É bom desabafar. Certamente a senhora se sentirá melhor. Porém, penso, Dona Laís, que a senhora está se sentindo assim, apreensiva, preocupada e triste, porque não resolveu seus problemas. Tente resolvê-los. Mas como? Perguntou Laís. Pense bem e talvez encontre solução. Vamos agora fazer uma oração. Vamos pedir para Jesus orientá-la, para que resolva essas dificuldades. Armando rogou proteção a Deus, pediu a Jesus que a orientasse para poder, com justiça e muito amor, resolver seus problemas. Laís se sentiu melhor e agradeceu. Armando, disse a dona da casa atrás, pensei muito no que você me falou na outra noite sobre vingança e castigo. Você é contra castigo? O castigo educativo é válido, por exemplo, quando, para educar, deixamos um filho privado de algo que gosta. Ao fazermos isso, estamos tentando fazê-lo compreender que não se pode cometer certos atos errados. Porém, o castigo punitivo, sem caráter instrutivo, não é correto. E é perigoso que este gesto se torne um ato vingativo. O melhor então é deixar Deus se vingar por nós, exclamou Laís. Deus não nos castiga nem nos dá prêmios. Nossos atos, bons ou não, nos pertencem. Suavizando o tom de voz e falando devagar, Armando continuou a elucidar. Nós não podemos pensar que Deus possa se sentir ofendido com nossos atos. Sentir-se ofendido é atributo de um caráter mesquinho. Não devemos pensar que Deus seja vingativo, que, em vez de nos perdoar, exige satisfações, nem que Deus seja cruel e injusto. Deus é amor. Sei que devemos adorar a Deus, justificou Laís. Sim, devemos amar a Deus e ao próximo. Não é difícil. Deus nos ama igualmente, todos nós somos alvo de seu imenso amor. E quem ama Deus tem de amar quem Ele ama. Para termos certeza de que de fato amamos nosso Criador, basta verificar se amamos a todos. Se não conseguirmos ter o amor humano, como ter o amor divino? Jesus nos recomendou amar ao próximo como a nós mesmos. Penso que Jesus quis dizer que esse amor próprio seja o amor de Deus dentro de nós. Vou pensar em tudo o que me falou. É coerente. Venha jantar comigo novamente. Marcaram um jantar para outra segunda-feira. Ore, Dona Laís, e tente, sem mágoa e com justiça, resolver essas questões que a preocupam. Despediram-se, e Laís demorou para dormir. Ficou pensando que teria de resolver os problemas familiares que adiava e queria ser justa. No outro dia, Beatriz fez tudo como de costume e, logo que Simone acordou, contou à irmã. Ontem fui à tarde à casa de Mariana. Vi o Mateus, ele está lindo como sempre, só que, está namorando. Mateus namorando. Mas eu também não estou. É melhor não pensar mais nele. Todos os jovens namoram, falou Beatriz. Você, quando tiver minha idade, também namorará. Vamos logo, senão você se atrasa. Como sempre fazia, Beatriz acompanhou a irmã até o portão. Quando estava tomando café, o pai levantou-se. Hoje tenho dia mais cedo para o curtume. Posso lhe dar carona? Quer? Como Rosita não veio hoje, vou lavar a louça, se o senhor me esperar, aceito, sim. Nestor viu Célio levar sua namorada à loja. Olhou de longe. Não gosto deste sujeito, pensou Nestor. Coitadas das filhas. Beatriz e Simone não merecem um pai assim. Serei bom para elas. Será que estou querendo ser um pai para essas garotas? Terei meus filhos. Bia me dará filhos lindos. Cumprimentou a namorada como de costume e entrou na loja. Irene deixou, na manhã de terça-feira, a sua funcionária na loja e foi ao centro da cidade, para ir ao banco e pagar algumas contas. Foi almoçar num restaurante e se assustou quando viu a filha mais velha de Célio almoçando com Nestor, e os dois pareciam estar namorando. Não teve mais dúvida quando ele beijou a mão de Beatriz. Ficou indignada. Ele é mais velho que Célio. Beatriz é uma criança. Adolescente. Irene ficou discretamente observando-os enquanto almoçava. Ao ver Beatriz se levantar e ir ao banheiro, foi também e, quando a garota lavava as mãos, Irene abordou-a. Oi, Bia. Lembra-se de mim? Sou Irene, boa tarde,
respondeu Beatriz, demonstrando não estar satisfeita com a abordagem. Vi você almoçando com o Sr. Nestor. Estão namorando? A mocinha não respondeu de imediato. Não queria ser rude. Pensou no que Simone responderia. Com certeza a irmã faria um pequeno escândalo. Sem olhar para a ex-amante do pai, para a mulher que fez sua mãe sofrer, embora soubesse que ninguém é amante sozinho e que o maior culpado era o seu pai, respondeu. Sim, estamos namorando. Saiu do banheiro. Irene saiu atrás, viu da mesa que ocupava, Beatriz conversar com Nestor e depois saíram. Por incrível que pareça, pensou Irene, gosto dos filhos de Célio. Alimentei a esperança de que um dia casaria com ele e que seus filhos seriam meus. Escutava-o falar deles, participava de seus problemas. Beatriz era muito doce, educada e atenciosa. E continua sendo, com certeza. Ficou com vontade de me responder com grosseria e não o fez. Saiu do restaurante, foi para sua loja e ficou pensando no que havia visto no restaurante. Será que Célio sabe desse namoro? Deve saber e concordou porque o Sr. Nestor é rico. Ele não é bom partido para Beatriz. O que faço? Terei alguma coisa para fazer? Será que devo me intrometer? Posso avisar Célio? Talvez dê certo. Será que não estou inventando uma desculpa para vê-lo? Falar com ele? O fato é que, se não fizer nada, vou me sentir culpada. Sendo amante de Célio, fiz a família dele sofrer. Conto e depois esqueço. Ele que é pai que resolva. Vou telefonar para a filha de Rosita. Irene, tempos atrás, havia feito amizade com a filha de Rosita, a diarista de Célio. Essa moça comprava em sua loja. Irene dava a ela descontos fabulosos para saber o que acontecia na casa do amante. Essa jovem informante conversava com a mãe e, sem que Rosita soubesse dessas fofocas, sabia de tudo o que ocorria no lar de Maria Teresa e, depois, contava a ela. Irene ligou para a moça, que ficou de passar na loja e, de fato, 2 horas depois estava lá. Ganhou de presente pela informação uma saia e uma blusa. Contou. Dona Irene, mamãe me disse que o Sr. Célio e a namorada estão brigando muito. Isto quem falou foi a Simone. Júnior esteve lá na semana passada e almoçou com a avó todos os dias. Beatriz está namorando um moço e fala até em se casar e levar a irmã para morar com ela. Simone está doente, Bia levou a médico, fez exames, está tomando remédios, mas não está bem, mamãe está preocupada com ela. Então Célio e Luciene estão brigando, pensou Irene satisfeita. Dona Chica não falha. Logo estarão separados. E ficou 2 dias pensando no que fazer, hora que deveria falar com Célio, hora que não. Armando, na terça-feira, foi ao centro espírita, lá colocou o nome e o endereço de Maria Teresa no caderno de vibração, de anotação, para que as pessoas recebessem auxílio depois. Chegou 20 minutos antes de a palestra começar, fazia sempre isso, para orar. Sempre que alguém pedia orações para ele, orava aí, quando considerava os pedidos mais difíceis, para os mais necessitados, em que as pessoas estavam realmente sofrendo, orava para elas no centro espírita. Orou primeiro para a filhinha de uma colega de trabalho que estava doentinha, internada no hospital, e a mãezinha aflita havia lhe pedido orações. Depois, fez preces para Tetê e Laís. Orou para que elas que se desculpassem e recebessem ajuda. A palestra começou e foi, como sempre, instrutiva. Como acontecia naquela casa, as palestras eram otimistas, levando quem as assistia a se alegrar, a ter vontade de se melhorar e fazer o bem. Armando pensou bastante como e o que podia fazer para ajudar Laís, que lhe pediu auxílio e conselhos. Gostava muito de ir ao centro espírita e, quando a reunião terminou, ficou conversando com o grupo. Percebeu que Verônica lhe dava muita atenção. Ele deu carona para ela e mais 3 pessoas. É agradável conversar com pessoas afins. Estou gostando muito desses novos amigos. Será que Verônica está interessada em mim ou está somente sendo gentil? Deixou-os em casa, foi para seu apartamento e dormiu. Tudo transcorreu normalmente na quarta-feira. À noite, Maria Teresa estava deitada, dormia quando acordou num local diferente. Será que estou num hospital? Estou vendo ali muitas pessoas de roupas brancas, talvez estas outras estejam esperando por consultas.
Eram tantas coisas diferentes que ficou sem saber em que prestar atenção, sentia-se confusa. Quando alguém lhe pegou pela mão e aproximou de umas pessoas sentadas. Boa noite. Maria Teresa percebeu que um senhor a cumprimentava. Sorriu. Este senhor não deve saber que eu não falo, pensou ela. O senhor estendeu as mãos em sua direção. A moça que estava perto dela olhava com carinho. Esforce-se, senhora. Conseguirá falar. Vou tentar, pensou Maria Teresa. Faz tempo que não tento. Que tratamento diferente. Eu estou tentando. Conseguiu. A senhora sabe onde está? Estou falando. Meu Deus. Falo. Maria Teresa ria e chorava. Deus está me ajudando. Falo. Meus filhos. O senhor falava, mas Maria Teresa não escutava, não prestava atenção, estava eufórica por estar falando de novo. A senhora está no local de orações. Sabe que um dia teremos de partir deste plano Ela não queria escutar, resolveu concordar com o senhor. Entendeu que orações a estavam ajudando. Posso me levantar? Sair? Nem prestou atenção ao que foi respondido. Levantou-se, percebeu que estava mais ágil. Como era educada, agradeceu. Obrigada, agradeça a Deus, respondeu um homem. Vou, sim, agradecer a Deus. Vou orar bastante, pensou Maria Teresa determinada. Uma moça muito simpática pegou em seu braço e a colocou numa fila. TT não prestou atenção em mais nada. Estou falando. Sinto-me melhor. Sua mente estava somente voltada para esses detalhes. Foi devagar se afastando da fila até que saiu do prédio. Olhou a rua. Vou embora para casa. Vou ir rápido. Pensou, com muita vontade, em estar em seu quarto e, de repente, estava em sua casa, em sua cama. Que sonho estranho. Parecia tão real. Levantou-se e foi para o corredor. Olhou o quarto das filhas, elas dormiam tranquilas. Ia voltando para seu quarto quando viu Luciene. Intrusa. Intrometida, ora. Está falando. Intrusa é você. Não deveria estar aqui. Vá embora, exclamou Luciene. Estou falando. Como no sonho. Melhorei, grande coisa, debochou Luciene. Para quem isso importa? Maria Teresa, alegre, não deu importância à namorada do marido e voltou para seu quarto e ficou falando baixinho para não acordar as filhas. Melhorei mesmo. Precisei sonhar que estava falando para falar. Foi muito estranho meu sonho. Recebi orações e falei. Porém, aquele senhor me disse coisas estranhas, sobre morte, mudança. Não devo me preocupar, não devo ter entendido direito. O senhor provavelmente deve ter dito que minha vida mudaria para o melhor. Contente, orou agradecendo a Deus e dormiu. 10. Capítulo. No meio da semana. Na quinta-feira de manhãzinha, ao escutar o barulho das filhas se levantando, Maria Teresa levantou-se também e foi à cozinha. Filhas. Surpresa. Estou falando. As duas continuaram caladas, não responderam. Não estão me ouvindo. Respondam. Eu estou falando. Nada. As mocinhas continuaram o que estavam fazendo. O que será que está acontecendo? Por que elas não me respondem? Será que não se alegraram com a minha melhora? O que está havendo? Filhas, Maria Teresa insistiu traço. Escutem, estou falando. As garotas saíram da cozinha e foram para o quarto. Maria Teresa ficou de pé parada, não sabia o que pensar. Não entendia porque as filhas não haviam respondido, não haviam conversado com ela. E, quando elas saíram, voltou para o seu quarto. Elas me ignoraram, nem se importaram comigo. Saíram sem se despedir. O que está acontecendo? Será que não estou falando? Penso que falo, mas a voz não sai. Mesmo assim, não era para as duas se despedirem de mim. Costumavam me beijar ou, apressadas, dar um tchau. Hoje nem me olharam. Por quê? Será que continuo a sonhar? Ou nesta fase da doença estou tendo alucinações? Estarei confundindo tudo. Porém, parece que melhoro. Por que isto está acontecendo? Sem entender, sentindo-se desprezada, sua alegria pela melhora passou, e ficou triste. Quando Simone retornou da escola, foi com ela à cozinha e a olhou com amor. A filha estava abatida, desanimada. Almoçou com ela e tentou. Estou falando.
Sentiu muita dificuldade para falar. Piorou de novo. Meu Deus! Por que tudo isto? Mamãe, exclamou Simone. Queria que estivesse boa e me ajudasse. Preciso da senhora. Vou me esforçar para melhorar. Filhinha, não entendo o que está acontecendo. O que mudou? Tudo muda, exclamou Simone. Credo. Não deveria mudar. Vou me deitar, depois arrumo a cozinha. Estou cansada. Eu também estou cansada. Muito cansada. E também confusa. Apesar de que sempre melhoro quando estou perto de você. Simone, minha querida, você me fortalece. Ama. Foram ambas se deitar. Simone levantou-se à tarde, arrumou a casa, fez a lição da escola e, depois do banho, foi assistir televisão. Seu pai chegou e ficou na sala, somente cumprimentaram-se. Ele nem perguntou como a filha estava. Célio estava inquieto, e o motivo era Nacrelo, o desencanado que estava com ele desde tarde. E em todas as oportunidades intuiu. Não é bom ter filhos. Cuidado com namoradas. Mulheres querem ser mães e tentam encontrar um homem para pai, para bancá-las, pagar suas despesas. Luciene quer enganá-lo. Ela procura um trouxa para ser pai de seu filho. Crianças incomodam. Infernam a vida da gente. O melhor é ficar sozinho. Célio tentava repelir esses pensamentos. Hoje estou muito chato. Que pensamentos persistentes. Não quero ficar pensando nisso. Não consigo me distrair. Vou ver se consigo assistir televisão. Luciene estava eufórica e pensou, com certeza estou grávida. Vou contar para o Célio. Porém, será que não é melhor fazer um exame primeiro? Não. Faça uma surpresa para ele. Célio ficará contente também. Vá contar a ele. Faça isto agora. Você será mãe. Mamãe, Mimi insistia. A desencanada encarregada de ficar com Luciene estava tentando fazer com que ela tivesse certeza de que estava grávida e quisesse contar logo para o namorado, e foi que a moça fez. Foi para a casa de Célio. Chegando lá, encontrou ele e a filha na sala. Cumprimentou-os contente. Simone, pediu Luciene dê-me licença. Preciso falar com seu pai em particular. Sim, claro, respondeu a garota, que se levantou e foi para o quarto. Os dois desencanados estavam eufóricos, a tarefa estava sendo fácil. Célio e Luciene afinavam com eles, não oravam, não pediam proteção a Deus, não eram gratos. Eram muito materialistas e egoístas. Com certeza agora brigarão. Vamos ficar atentos e colocar lenha na fogueira, determinou Nacrelo rindo. Nota da autora espiritual. Alerto que nem todas as brigas, discussões, são incentivadas por desencanados como nesta narrativa. Na maioria dos cenários dos desentendimentos estão somente os encarnados. Discussões, brigas, acontecem por causa de nossas imperfeições, de melindres, por querermos ofender e por nos sentirmos ofendidos. Em todas as situações, o melhor seria usar o bom senso e conversar tranquilamente e com fraternidade. Fim da nota. Simone, em seu quarto, pensou, estou estranhando a atitude de Luciene. O que será que a intrusa quer dizer para papai que eu não posso escutar? Está tão contente. Assim que ficou a sós com o namorado, Luciene, toda dengosa, falou, querido. Vamos ser pais. Estou grávida. Célio, por alguns instantes, ficou calado, arregalou os olhos, suas mãos tremiam. Quando conseguiu falar, gritou, o quê? Escutei direito. Repita, estou grávida, traidora. Você me trai e ainda quer que eu seja o pai do seu filho. Xingou-a, gritou palavrões, insultos, acusou-a de traição. Os dois desencanados os incentivaram a discutir e a se ofender. Luciene se assustou, por segundos, ficou parada escutando o namorado xingá-la sem conseguir entender o que estava acontecendo. Maria Teresa acordou assustada, foi rapidamente para o corredor e, ao ver a filha temerosa no quarto, entrou. As duas se abraçaram. É melhor ficarmos quietas aqui. Deixemos os dois brigarem, decidiu Maria Teresa. E ficaram caladas escutando a briga. Célio, por favor, conseguiu Luciene dizer. Você pede por favor? Com quem me traiu? Não sabe quem é o pai? Pois eu lhe digo, não sou eu,
Não traí você. Não mesmo, Lu, não minta mais. Célio falou palavrões. Pare. Não entendo, pediu Luciene chorando. Não entende? Pois é fácil, não sou pai desse filho que está esperando. Sou vasectomizado. É isso mesmo. Não posso ser mais pai. Entende como seu golpe não deu certo? Luciene deu 2 passos para se aproximar dele e o fez com a mão direita estendida. Queria dar uma bofetada no rosto do namorado. Célio estava desequilibrado pela ira. Segurou o braço dela com força e a empurrou, jogando-a na parede. Luciene caiu no chão e bateu a testa na parede. Tonteou. Assustada, continuou por um instante sentada. Célio olhou com desprezo e falou em tom mais baixo. Não permito que mulher me bata. Você é uma traidora. Não me interesso em saber com quem me traiu. Fique com ele. Você não me contou que tinha feito vasectomia, queixou-se a moça. Não me perguntou. Por que teria de lhe falar? Luciene sentiu medo do namorado, levantou-se, pegou a bolsa, saiu rapidamente e ainda escutou Célio xingá-la. Ele continuou na sala, estava muito nervoso. Vá com ela, Mimi, ordenou Nacrelo. Pelo jeito, a briga foi séria mesmo. Deixa muito ofendida para não querer mais, não desculpá-lo. Mimi saiu e acompanhou Luciene. É isso aí, Célio, elogiou Nacrelo. Traiu e ainda queria que criasse o filho de outro. Não perdoe. Não deve vê-la mais. Senão, essa mulher é capaz de enganá-lo novamente. Célio estava arrasado, tentou prestar atenção na televisão, mas não conseguiu. Sentia muita raiva da namorada, agora e não a queria mais. O namoro acabou. Simone e Maria Teresa ficaram caladas escutando a discussão. Parece que a intrusa se deu mal, falou Simone depois que ouviu Luciene sair batendo a porta. Pelo visto, ela traiu Célio. Bem feito, exclamou Maria Teresa. Papai fez vasectomia. Eu não sabia. Lua parece grávida. É isto, aqui se faz, aqui se paga. Traiu tantas vezes mamãe e foi traído. Maria Teresa tentou falar, não conseguiu, balbuciava somente algumas sílabas, mas, como sentia que a filha caçula entendia, pensou. Quando fiquei grávida de você, Célio e eu conversamos muito, e ele resolveu fazer vasectomia para não termos mais filhos. 3 estava bom. Porém, penso que o que ele queria era que nem eu nem suas amantes engravidássemos mais. Foi ótimo para nós os dois terem terminado esse romance. Célio deve estar com um humor terrível. Sempre traiu, mas nunca pensou em ser traído. Tomara que ele sofra. Estou muito cansada. Vou para meu quarto. Boa noite, filha. Beijou sua caçula e foi para seu quarto. Simone olhou as horas e viu que em 30 minutos Beatriz voltaria para casa. Esperou-a. Vou ficar acordada. Assim que ouvir Bia abrir a porta, vou ao corredor e faço o sinal para ela vir para o quarto sem passar pela sala. Papai continua lá. Não quero que ele a maltrate, foi o que fez. Com um sinal, a garota chamou a irmã, que veio rapidamente para o quarto e, quando elas entraram, Simone trancou a porta. Bia, papai e Lu brigaram feio contou ela. Nossa! Que coisa! Exclamou Beatriz. Vamos ao banheiro juntas, não devemos fazer barulho para não perturbar papai, ele deve estar com péssimo humor, e sobrará para nós. Estavam cansadas e foram dormir. Célio ficou até tarde acordado, estava muito nervoso. Luciene saiu da casa de Célio sentindo-se muito ofendida, chorava alto. Entrou no carro, tentou se acalmar e foi para casa. Chegando lá, chamou pela mãe, que se levantou apreensiva da cama e se assustou ao ver a filha com um ferimento na testa, que sangrava. O que foi, Lu? O que aconteceu? Você saiu daqui de casa tão contente e volta nesse estado? Perguntou a mãe, abraçando-a preocupada. Luciene, chorando muito, contou à mãe o que havia acontecido. Que estúpido! Quer ir à delegacia fazer ocorrência? Não quero que as pessoas fiquem sabendo que eu apanhei do namorado. É muito vergonhoso. O que mais me dói é que eu com certeza não estou grávida. Por que não traí Célio? Então não vou ser mãe. Meu sonho acabou. Você não deve perdoá-lo. Afaste-se desse homem violento. Se ele fosse uma boa pessoa, teria lhe contado que fez vasectomia.
E, se não tivesse lhe dito, explicaria com calma este equívoco diante de sua suspeita de gravidez, e não a teria agredido. Não o quero mais, não mesmo. Nunca ninguém antes me tratou assim. Porém, não vou desistir de ter filhos. Você sabe minha opinião, não queria que você tivesse se envolvido com Célio, que já tem filhos, muitos problemas e agora demonstrou ser insensível, mal educado e agressor de mulheres. Por que não dá uma chance para o Francisco? Gosto dele, e ele, de você. Vou pensar nisso. Conversaram por alguns minutos, a mãe acalmou e, logo depois, Luciene percebeu que realmente não estava grávida. No outro dia cedo, Luciene resolveu ir à casa de Célio. Ela sabia que, nesse horário, todos teriam saído e que somente Rosita estaria lá. Pegou tudo o que queria devolver ao ex-namorado, escreveu um bilhete e foi para lá. A diarista se assustou com a presença da namorada do patrão tão cedo na casa. Vim aqui, explicou Luciene, trazer este pacote para o seu patrão. Vou deixá-lo em cima da cama dele, pegar minhas coisas e levá-las. Não se preocupe, vou pegar somente o que é meu. Nós brigamos, separamo-nos, e eu não desejo mais vê-lo. Abriu uma bolsa grande, foi ao banheiro e pegou cremes, maquiagem e, no quarto, algumas roupas. Rosita ficou olhando. Pronto, exclamou Luciene. Peguei tudo. Vou embora. Até logo. Ah, aqui está a chave da casa. Abra a porta e o portão para mim, por favor. Rosita foi atrás e fechou o portão quando ela saiu. Luciene estava muito ofendida e sentia muita raiva do ex-namorado. Realmente, pensou Luciene, não o quero mais. Acabou. Se não fosse pelo escândalo, tenho vergonha de contar que apanhei dele, o denunciaria. Vou hoje mesmo atrás de Francisco. Pelo menos deste mamãe gosta. A diarista ficou olhando Luciene mais por curiosidade e, quando ficou novamente sozinha na casa, decidiu, vou ligar para minha filha para lhe contar a novidade. Ela gosta de saber o que acontece aqui. Ligou. Verdade, mãe. O casal brigou? Leia o bilhete para eu ouvir. Por favor, mamãe, pegue-o e leia. Está bem, menina curiosa. Está escrito, Célio, de fato, era um alarme falso. Não estou grávida. Ainda bem. Eu que não quero para pai de um filho meu. O coitadinho não merece. Não quero vê-lo nunca mais. Trouxe o que é seu que estava comigo e peguei minhas coisas. Seja muito infeliz. Adeus, puxa, a briga foi feia. Obrigada, mamãe, exclamou a filha de Rosita do outro lado da linha. A diarista voltou ao trabalho. Nacrelo contou a Chica da briga do casal, e ela, cautelosa, orientou-os. Continuem atentos. O trato que fizemos com a cliente é de que eles brigariam e ficariam um mês separados. Depois, se eles voltarem, já não é problema nosso. Vocês terão o que eu lhes prometi, metade agora e a outra metade daqui a 30 dias. Os desencanados imprudentes ficaram contentes com o prêmio que receberiam. Nacrelo e Mimi se organizaram e planejaram visitar Célio e Luciene, motivando-os a sentir raiva um do outro e a romperem mesmo. E os dois, sentindo-se ofendidos e com raiva, tornaram muito fácil o trabalho dos desencanados encarregados de separá-los. A filha de Rosita, assim que desligou o telefone, ligou para Irene. Dona Irene, tenho uma notícia, penso que vale aquele vestido preto. Se for realmente boa, ele é seu, afirmou Irene. Mamãe me contou que o Sr. Célio e a namorada terminaram, e a briga foi séria porque ela foi lá hoje cedo Contou até do bilhete. Irene se alegrou. Pode vir buscar o vestido a hora que quiser e vou lhe dar também aquela blusa que gostou. Despediram-se. Dona Chica, pensou Irene, cobra caro, mas resolve. Vou telefonar para ela. E o fez. Chica atendeu-a bem, como fazia com todos os clientes e falou que já sabia. Irene, disse Chica traço, você sabe como funciona, nosso trabalho os fez brigar, e a garantia é de que os dois fiquem um mês separados. Depois disso, se voltarem e você quiser separá-los novamente, é outro trabalho. Tudo bem, Dona Chica, espero que eles não voltem, mas, se reatarem, pensarei. Obrigada. Desligou o telefone. Como Dona Chica explora, pensou Irene.
Espero que Célio e Luciene se separem mesmo e não voltem mais a namorar. Ele agora está livre. Talvez seja o momento de contar ao meu ex-amante sobre Beatriz. É isso. Vou lá no curtume, mando chamá-lo e conto para ele. Vou me arrumar. Deu algumas ordens para sua funcionária e foi ao curtume. Na portaria, pediu para chamar Célio, deu o nome de Rosita e o esperou no estacionamento. Célio se preocupou ao receber o recado e ficou curioso. O que será que minha diarista quer? Pago-a por mês e ainda falta uma semana e meia para o dia do pagamento. Deve ser isto, precisa de dinheiro e veio me pedir um adiantamento. Será que devo atendê-la? Mas e se for outra coisa? Algo sobre meus filhos? Será que algum deles aprontou? Fez algo de errado e Rosita veio me contar? Vou lá ao estacionamento ver o que ela quer. O estacionamento do curtume era no meio de várias árvores para dar sombra aos carros. Célio olhou, viu uma mulher do lado esquerdo e rumou para lá. Ao se aproximar, viu o carro de Irene e sentiu raiva por ser enganado e por ela o procurar no trabalho. Oi, cumprimentou Irene. Olá, respondeu Célio sério. O que quer? É você a Rosita? Se desse meu nome, você não me atenderia e preciso falar com você. Pois então fale logo. Não tenho tempo, estou trabalhando. Antes você se encontrava comigo no horário de trabalho. Não vim aqui para discutir. Preciso lhe falar. Você já disse isso. Fale, exclamou Célio. Vi Bia com o senhor Nestor outro dia almoçando num restaurante e soube que os dois estão namorando. Irene fez uma pausa. Célio permaneceu calado, olhando-a com desprezo. A moça sentiu o desprezo dele, aborreceu-se, mas continuou a falar. Célio, preocupo-me com sua filha. O senhor Nestor é velho demais para ela. Depois, ele nunca levou nenhuma mulher a sério, namora por uns meses e as abandona. Ele tem um jeito muito suspeito. Nunca ouvi falar que ele tenha tido envolvimento com outros homens. Se tivesse, penso que eu saberia porque costumo saber de tudo. Já me interessei por ele, isto foi anos atrás. Tenho motivos para pensar que algo anormal acontece com o senhor Nestor. Não sei se você sabe que Bill está namorando e... Basta, interrompeu Célio. Já escutei demais. Você não tem nada com o que acontece comigo e com a minha família. Meus filhos são problema meu e não seu. Xingou-a. Irene, indignada, reagiu xingando também. Trocaram ofensas. Ela, irada, deu com a bolsa no rosto dele, e o metal machucou perto do olho e da boca. Célio revidou dando um forte empurrão em Irene, o que a levou a bater as costas e a cabeça no seu carro e cair no chão, onde ficou encostada na roda dianteira do veículo. Saia daqui, gritou Célio. Se em 3 minutos não estiver fora do estacionamento, mandarei os seguranças colocarem-na para fora. Virou as costas, entrou no prédio, foi ao banheiro, lavou o rosto e fez 2 curativos para estancar o sangue. Está virado. Por que será que atraio mulheres que não prestam? Vou prestar mais atenção na próxima vez. Se não fosse complicar minha vida, surraria Irene até deixá-la machucada. Ainda muito nervoso, voltou ao trabalho, procurou se distrair e nem por um segundo pensou no que a ex-amante havia lhe falado sobre o namorado da filha. Irene levantou-se, estava muito nervosa e ofendida. Entrou no carro, saiu logo do estacionamento e foi para casa. Sua blusa estava rasgada, tirou e se olhou no espelho, suas costas estavam vermelhas, tinha arranhões no braço direito e um galo na cabeça. Célio merece outra lição. Fui falar com ele preocupada com o bem-estar de sua filha e me trata assim. Mas, desta vez, não gastarei dinheiro com ele, não será a dona Chica que lhe dará um corretivo, serei eu. Sei muitas coisas sobre ele e vou usar o que eu sei. Ele me paga. Passou remédio nos arranhões, tomou um comprimido para dor e telefonou para o curtume. Por favor, pediu Irene para telefonista traço, gostaria de falar com o senhor Jorge. É do banco. Jorge era um dos cunhados de Célio com quem tinha mais atrito. Não esperou muito e Jorge atendeu. Sim. Pois não, senhor Jorge, não desligue, por favor, não é do banco. Quem está falando é Irene, a ex-amante do seu cunhado Célio. Preciso falar com o senhor, é urgente. Jorge escutou e pensou. O que será que essa mulher quer comigo? Talvez seja algo contra Célio. É melhor atendê-la.
Não vou desligar, respondeu Jorge educadamente. Vou atendê-la. Pode falar. Podemos nos encontrar agora? Perguntou Irene. Com certeza. Que tal nos encontrarmos no Café do Alemão? Sabe onde é? Fica perto do Curtume. Pode ser daqui a 30 minutos. Estarei lá, afirmou Jorge. Até logo. Jorge ficou pensativo, informou que ia sair, foi para o bar e esperou pela ex-amante do cunhado. Irene, depois que telefonou, trocou de roupa, vestiu uma blusa de mangas longas para esconder os arranhões e, decidida e com muita raiva do ex-amante, foi para o bar. Célio merece outra lição, pensou Irene. Poderia ter sido educado. Mesmo se não quisesse interferência, poderia dizer somente que eu não tinha nada com isso e se despedido. Não precisava ofender-me daquela maneira nem ter me empurrado. Vou contar tudo o que sei para o Sr. Jorge. Com certeza, a vida dele ficará pior. Chegou pontualmente no bar e viu Jorge esperando-a. Ele levantou-se para cumprimentá-la. Sente-se, por favor. Posso pedir um café para você? Cappuccino. Fez o pedido, e Irene foi direto ao assunto. Obrigada por ter vindo conversar comigo. Vou direto ao assunto. Tenho de trabalhar e o senhor também. Deve saber que Célio e eu fomos amantes por muitos anos. Sei de muitas coisas dele. E, por ter sido ofendida, resolvi falar o que ele fez. Ela deve mesmo, pensou Jorge, saber que a Célio faz algo de errado e, pelo que senti, deve ser no Curtume. Vou ser gentil com ela. Sinto muito por você ter sido ofendida. Mas, tratando-se do Célio, não me surpreendo. Sinta-se à vontade. Escutarei com prazer. Por favor, fale. Conte-me o que a chateia. Irene se sentiu à vontade e, tomando seu cappuccino, contou. Sei que Célio não é bom pai. Sabe que Simone está doente? Não, não sabia, respondeu Jorge. Pois está. Não sei o que a garota tem, a irmã que cuida dela. Foi sobre Bia que fui falar com Célio. A mocinha está namorando um velho que tem fama de namorar e não casar e também tem um jeito um tanto efeminado. Resolvi contar para Célio, mas, pelo jeito, ele já sabia e não se importou com os meus comentários, isto porque o namorado de Beatriz é rico. Aí ele me ofendeu. Mas vamos ao que interessa. Célio rouba o Curtume. Como? Perguntou Jorge. Ele atende alguns clientes, não atende? Sim, respondeu Jorge. Tem 2 clientes, isto que eu sei, que compram um pouco com nota fiscal, porém compram outro tanto sem nota e abaixo do preço, e o dinheiro fica para ele. Nossa, exclamou Jorge. Sei até os nomes desses clientes, são, Irene falou os nomes. Jorge não gostava de Célio, achava-o arrogante, mas não desonesto a ponto de roubar. Disfarçou seu espanto, sorriu e agradeceu. Muito obrigado. Sua informação é preciosa. Tomará providências, não é? Irene quis saber. Sim, claro. Pode ter certeza de que ele não roubará mais. Já é alguma coisa, Irene suspirou. Ficará com menos dinheiro. Doerá em seu bolso. Queria mesmo que todos soubessem e que ele fosse preso. Prometo a você que a vida dele no Curtume não será fácil, falou Jorge. Já é alguma coisa. Vou pagar a conta. Deseja mais alguma coisa? Quer um lanche? Irene resolveu comer um bolo, fez o pedido. Jorge se despediu, pagou a conta e foi embora. Chegou ao Curtume, reuniu-se com seu irmão Otávio, contou-lhe tudo o que escutou de Irene e, juntos, planejaram algumas providências. Meu filho, disse Jorge, ficará no setor de entrega de mercadoria com Célio. Direi ao nosso cunhado que Jorginho está aprendendo, porém ele ficará atento ao que nosso sócio está fazendo. Vamos já colocar um empregado para fiscalizar tudo o que sai da produção para o setor de venda. Teremos um empregado a mais, porém já deveríamos ter feito isso. Quando esses 2 clientes vierem aqui, devo ser informado, irei cumprimentá-los e acompanharei a venda. Teremos de contar à mamãe, exclamou Otávio. Sim, concordou Jorge Traço. E a forçaremos tomar uma atitude. Não podemos ficar com um sócio ladrão. Vou telefonar para a mamãe e marcar com ela um encontro. Iremos no domingo à tarde, somente nós 2, falar com ela. Seria interessante, opinou Otávio, armarmos um flagrante,
Mas não podemos fazer isto. Não será nada bom para nossos negócios ter um escândalo no curtume. Depois, não temos provas, e estes clientes, que são também desonestos, comprando muito mais barato, com certeza negarão, pois estão levando vantagem. Vamos impedi-lo de continuar agindo errado. Célio não presta mesmo. Espero que essas providências dificultem Célio de continuar roubando o curtume. Colocaram em ação o que decidiram naquela tarde. Irene pensou que Jorge fosse mandar prender Célio, mas ficou contente por ele ter acreditado nela e também por ele ter prometido dificultar a vida do ex-amante no curtume. Com certeza, ele não conseguirá vender e ficar com o dinheiro. Conhecendo Célio, a dor pior para ele é essa. Terá menos dinheiro. Satisfeita, foi para sua loja e lá ficou sabendo que sua informante já tinha ido buscar as roupas. Célio só me dá prejuízo. Prometo a mim mesma que acabou. Juro. Nem Dona Chica nem a informante. Não vou gastar nem mais um centavo com ele. Não quero nem saber dele. Decidida, resolveu cumprir seu juramento. 11. Final de semana. Irene recebeu um telefonema do amante. Pediu para sua funcionária ir para os fundos da loja para falar ao telefone. Logo percebeu que ele estava diferente. Irene, disse o amante estou terminando com você. Não vamos nos encontrar mais. Por quê? O que eu fiz que o desagradou? Se quer saber mesmo, vou lhe dizer. Contaram-me que você frequenta a casa de uma mulher macumbeira. Tenho medo dessas coisas. Fiquei pensando que você pode mandar fazer algo de mal a mim ou à minha família. Isso é mentira, exclamou Irene. Quem me contou não mente. Viu você lá. Fui somente ler a sorte. Irene, foi bom enquanto durou, mas acabou. Por favor, não insista. Não me ligue mais, não venha atrás de mim, senão, está me ameaçando? Perguntou Irene indignada. Não, claro que não. Porém, estou sendo taxativo. Acabou. Não será bom você insistir, ele falou com tom ameaçador. Não farei isso, ótimo. Tchau. Irene desligou, chamou a funcionária, foi ao banheiro, chorou e lastimou. Sou tratada como um papel velho que, usado, não serve para mais nada. Mandei fazer um trabalho para separar Célio e Luciane e parece que recebi o troco, meu amante separou-se de mim. Já tive dificuldades para arrumar este. Estava até entusiasmada com o relacionamento. Sem o dinheiro que ele me dava, vou ter de ser econômica e me dedicar mais à loja. Chorou bastante. Sentia-se infeliz. Naquele momento, decidiu não fazer mais nada de ruim para ninguém, porque sentia que estava recebendo de volta o que fazia. Quero, pensou Irene decidida, arrumar outro amante, mas prometo para mim mesma não ir mais à casa de Dona Chica. Beatriz estava vendo a irmã piorar e não sabia o que fazer. Conhecendo o pai, entendia que naquele momento não poderia contar com sua ajuda. Seu genitor estava passando por muitos problemas, não falava com ninguém em casa. Ontem, sexta-feira, papai deve ter ido a um bar, pois o escutei chegar tarde da noite e, pelo barulho, estava bêbado. Deixou, naquela manhã de sábado, a irmã dormindo e foi trabalhar. Disfarçou sua preocupação ao ver o namorado, sorriu toda dengosa para ele e entrou na loja. Seu namoro estava indo muito bem. Embora não pudessem se encontrar como antes, aproveitavam os momentos que estavam juntos e era muito agradável conversar com ele. Nestor buscava na escola, às vezes comiam lanche e iam direto para casa, despediam-se com um beijo. Não queria falar de suas preocupações com o namorado, este assunto devia ser chato e não queria desagradá-lo em nada. Nestor não tinha nada a ver com isso. Nestor não é o namorado que pensava ter ou com quem sonhava. Mas gosto dele, pensou a garota. Entrou na loja e foi com as colegas organizar o local. Sábado sempre tinha muito movimento. A proprietária foi ajudar e se aproximou dela. Bia, você está preocupada? O namoro está dando certo. Nestor e eu estamos nos dando muito bem. Estamos namorando sério. Gosto dele. Estou preocupada com minha irmã. Ela não melhorou? Você levou ao médico, foi com ela fazer exames. O que ela tem que a preocupa tanto? Os exames deram que Simone tem somente uma anemia, está tomando remédios, mas não melhorou. É muito pouco tempo para os remédios fazerem efeito.
O médico não pediu para retornar? Dr. Haroldo disse que, se ela não melhorar em 20 dias, para levá-la de novo ao consultório. Faça isso, então. Se Simone não melhorar em 20 dias, vá com ela novamente ao médico. Não se preocupe, ninguém sara da noite para o dia. Espere a medicação fazer efeito. Beatriz agradeceu. Gostou dos conselhos. De fato, não havia dado tempo para os remédios agirem no organismo de sua irmãzinha. Como é bom conversar com uma pessoa coerente, com mais experiência, pensou a garota. Vou ter paciência, ser agradável com Simone e dar tempo para a medicação agir. Gostaria de falar isto tudo que está acontecendo com vovó. Mas vó Laís não nos quer, talvez nem queira saber que Simone está adoentada. É melhor aguardar a raiva de papai passar e aí, sem Luciene dando palpites, quem sabe ele preste mais atenção em nós, na minha irmã. O sábado foi movimentado, almoçou com Nestor, e combinaram de sair à noite para ir ao cinema e levar Simone. Simone não queria ir, Beatriz insistiu até que a garota concordou. Beatriz maquiou a irmã para disfarçar sua palidez. No cinema, Simone encontrou as amigas. Na saída, reencontraram-se e foram jantar. Nestor, como sempre, foi gentil, e o passeio transcorreu muito agradável. Bia, pensou Nestor, será uma boa esposa, é bonita, saudável e será uma boa mãe. Gosto dela e também de Simone. Elas serão felizes no meu lar. Já era tarde quando as deixou em casa. Maria Teresa estava se sentindo pior, não de saúde, estava até andando mais rápido, mexia um pouco mais o braço direito e falava separando as sílabas e com muita dificuldade, mas falava. Porém, estava se sentindo confusa e não conseguia entender direito o que estava se passando em sua casa. Foi bom, pensou Maria Teresa, Célio e Intrusa terminarem esse envolvimento. Porém, ele está nervoso, inquieto, pior que antes. As meninas parecem não me ver, ignoram-me. Isso é que me preocupa. Porque isto será consequência de minha doença. Será que estou sonhando? Penso que estou acordada. Será que não estou? Porque elas não falam comigo. Somente Simone parece me entender. Ela está adoentada e não consigo ajudá-la. Que situação complicada. Ainda bem que as meninas saíram, elas precisam se distrair. Vou dormir. Meu sono também não é como antes, dormia mais. Aí, meu Deus, que vida. Acomodou-se no seu leito e dormiu. Luciene telefonou para Francisco, foi simpática, contou que terminou o namoro e mentiu. Percebi que não gostava dele, e não adiantou ele insistir, terminei o namoro. Combinaram de sair e, no sábado à noite, ela foi com Francisco num local onde sabia que amigos de Célio haveriam e contariam a ele. Tentou ser agradável e se distrair, conversaram animados. Francisco contou que morava com os pais, não tinha namorada e que gostava dela há algum tempo. Luciene prestava atenção e observou. Ele devia ser mais novo que ela, não era bonito, tinha voz clara e falava muito bem, era locutor, não ganhava muito. Talvez ele seja um bom pai, pensou Luciene. Ainda estou sentida com Célio. Devia ter esperado mais para me envolver com outro. Estarei sendo apressada. Mamãe acha que não, ela deve saber mais do que eu sobre o que fazer e me aconselhou a sair com Francisco. Depois, quero ser mãe e tem de ser logo. Vou conquistá-lo. No final do encontro, estavam namorando. Júnior estava muito contente, agora morava num bom local, tinha dinheiro para sair e comer melhor. No sábado convidou Ney para almoçar. Amigo, como prometi, pagarei o almoço para você no sábado e no domingo. Vou ficar somente com 3 aulas, as outras passarei a você e farei os planejamentos delas. Aprendo muito quando as preparo. Não sei como agradecê-lo. Obrigado, Ney agradeceu. Mamãe falava que recebemos o que fazemos. No meu caso, recebi e tenho de fazer algo em troca. Depois, não quero mais entregar drogas e gostaria que você não o fizesse mais. Ajudando-o, sei que entregará menos. Júnior decidiu mesmo ajudar o amigo. Telefonava quase todos os dias para sua avó, ligava ao cobrar. À tarde, comprou fichas telefônicas e ligou para Pedro, queria saber notícias de Murilo. Murilo, contou Pedro,
Na terça-feira foi transferido de clínica. Seus pais arrumaram outra melhor. Dizem que esta é cara. Lá, afirmaram que ele fará um bom tratamento, terá muitas atividades, como esportes, e terá de trabalhar. Estamos todos esperançosos de que nosso amigo sairá dessa. Júnior se despediu sentindo-se aliviado. Com certeza, Murilo sararia. No domingo pela manhã, calculando que as irmãs estariam em casa, ligou e foi Simone quem atendeu. Ju, como está? Estou bem, muito bem. E vocês? A garota contou que o pai e Luciene haviam terminado. Isso é ótimo, exclamou Júnior. Embora ache que papai logo arrumará outra. Quis saber delas. Simone falou que estavam saindo, deu notícias de amigos e não contou que estava adoentada. Despediram-se, os irmãos ficaram contentes por ter conversado. Célio levantou-se, tomou café e comunicou às filhas: vou fazer compras para casa e trazer o almoço pronto. Não precisam fazer nada. E foi numa dessas compras que ficou sabendo que haviam visto Luciene com um moço que pareciam estar namorando. Ele disfarçou, mas ficou com mais raiva dela. Deve ser o cara, pensou Célio, com quem estava me traindo. Escreveu no bilhete que não estava grávida. Com certeza escreveu aquilo somente para parecer honesta. Deve estar grávida e arrumou outro para pai ou de fato o genitor é ele. Não devo pensar mais nela. Comprou comida melhor do que de costume e almoçaram calados. À tarde saíram. Célio foi para o bar, Beatriz foi se encontrar com Nestor, e Simone saiu com as amigas. Como haviam marcado, à tarde, no domingo, Jorge e Otávio foram à casa da mãe. Laís os esperava apreensiva. Os filhos não costumavam visitá-la muito e, quando faziam, vinham separados e normalmente com alguém da família, esposa ou filhos. Os dois juntos, com certeza, era para resolver algum problema, e deveria ser algo sério. Fez o café, arrumou a mesa com bolos e bolachas e os esperou. Os filhos chegaram, cumprimentaram-na carinhosamente e tomaram café trocando notícias. Mamãe, disse Jorge, viemos aqui para lhe contar algo desagradável. Irene, a mulher que foi amante de Célio por anos, me telefonou e fui me encontrar com ela. Jorge, repreendeu Laís. Não deveria ter ido. TT sofreu muito por causa dela. Minha irmã sofreu por causa do marido, Jorge se defendeu. Fui ao encontro porque senti que ela tinha algo para me dizer. A senhora sabia que o Simone está doente? Doente? Não sabia. O que ela tem? Não sei, respondeu Jorge. Pensei que a senhora soubesse. Pelo jeito, Irene está bem informada. Contou-me também que Bia está namorando. Jorginho me confirmou. Meu filho me disse que viu a prima no cinema com o senhor. A ex-amante de Célio afirmou que foi alertá-lo sobre isto, do namoro de Bia, e eles brigaram. A briga foi agressiva porque Célio estava com 2 curativos no rosto, e o segurança me contou que o viu empurrá-la contra o carro. O fato é que Irene, ofendida, se vingou dele. Mamãe, interrompeu Otávio traço, Célio nos rouba. Já tomamos algumas providências para que isto não ocorra mais. Pelo jeito, há tempos ele pega indevidamente dinheiro do curtume. Contou a mãe. Laís se entristeceu. De fato, como previra, era um problema bem complicado. Ontem, falou Jorge traço, sábado pela manhã, um dos clientes citados foi a curtume. São poucos os clientes que vêm pessoalmente buscar mercadorias, a maioria compra e nós entregamos. Fui informado e me dirigi à sessão de entrega. Fingi querer saber como o cliente estava passando, como estava a sua sapataria e fiquei conversando. Percebi que Célio e ele não gostaram, mas meu cunhado não teve como se livrar de mim. O cliente comprou pouco. Como estamos atualmente, opinou Otávio traço, com a senhora sendo a sócia da maioria das ações, ainda podemos conter Célio. Mas e no futuro? Serão 3 sócios com a mesma quantidade de ações. Seus herdeiros serão os netos, mas, com o documento que Maria Teresa lhe fizeram, serão de Célio. Mamãe, por favor, não podemos ficar com Célio no curtume. Já pensei até em vender minha parte e começar um negócio somente meu. Não, filho, não faça isso, pediu Laís. Seu pai queria que vocês administrassem o curtume. Queria nós dois, exclamou Jorge. O que querem que eu faça? Perguntou Laís.
Já falamos sobre isso, respondeu Otávio. Passe para nós dois suas ações do curtume. Calaram-se por um momento, ficaram os três pensativos. Talvez,